assunto sério. Já estamos com um convidado, o Dr. Luciano Navarro, aqui conosco no estúdio. Vamos discutir um assunto bem importante, que é esse que a gente passa a falar a partir de agora. Um número impressionante divulgado hoje que rodou o país. Pelo menos 300 crianças que foram vítimas de um pedófilo que morava aqui no oeste do estado, em Foz do Iguaçu. O homem, um estudante de psicologia, foi preso pela Polícia Federal. Ele agia principalmente virtualmente, chegava até essas crianças através de jogos e a partir daí, então, ele abusava das vítimas. Nós preparamos uma reportagem completa. Presta atenção. O jovem foi preso em flagrante, na casa onde ele morava. Segundo a polícia, não houve resistência. Um computador e um celular foram apreendidos, com cerca de 1.700 arquivos de pornografia infantil. Mais de 350 produzidos por ele mesmo. As investigações começaram por Brasília, na nossa diretoria de crimes cibernéticos, e foram repassadas num primeiro momento para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil em Curitiba. Policiais federais e civis se uniram para prender o suspeito. Ele tem 26 anos, é morador de Foz do Iguaçu e estudante de psicologia. As datas dos arquivos indicam que ele mantinha o armazenamento de imagens desde 2016. As investigações apontam que o suspeito oferecia moedas virtuais relacionadas a jogos de internet para convencer as crianças e os adolescentes a enviar fotos e vídeos, e que a preferência dele, na maioria das vezes, era por meninos. Esse número assustador de crianças se deve ao fato dele ter chegado a elas através de um perfil falso em que se passava por uma menina de 12 anos e ter se utilizado de jogos virtuais, tanto para fazer chats quanto para fazer propostas a essas crianças. O rapaz irá responder por estupro de vulnerável virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e aliciamento de criança para a prática de atos libidinosos. Além de ele estar com mais de 1.700 arquivos, ele ainda participava ali daqueles arquivos. Então, eles tinham que mais de 300 vítimas, crianças desse tipo de crime, Ele aparecia ali na videochamada orientando a criança o que ela deveria fazer, a criança geralmente pelada ou fazendo, às vezes, até algum ato sexual que é gravíssimo, E, além disso, tivemos uma vítima que ele chegou a fazer um ato sexual presencial com aquela criança. O NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil, ficará a cargo agora de comunicar e dar atenção às famílias das vítimas. A prisão dele é um primeiro passo. Então agora, com a parte de interrogatório e identificação das vítimas, é importante identificar as crianças que são vítimas. Isso é uma coisa muito importante, porque todas as crianças que foram vítimas precisam ser tratadas. Olha, um trabalho integrado, importante da Polícia Federal com a Polícia Civil, e fica um alerta principalmente para os pais, pelos responsáveis, pelas crianças, pelos adolescentes. Essa denúncia é muito forte, porque a gente está falando de 300 vítimas, todas crianças, de acordo com a Polícia Federal, e ele que era um estudante de psicologia. Para a gente discutir um pouquinho mais esse assunto, está com um especialista, então, advogado, doutor Luciano Navarro, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse alerta. Marcelo Navarro, perdão. Apesar da gente falar dessa identificação, de certo modo, um pouco tardia, doutor Marcelo, é importante a gente frisar que quando a gente fala de vítimas menores de idade e quando a gente fala do uso da internet, é importante que os pais, que os responsáveis estejam juntos nessa discussão, Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. Em relação a esse pesado caso, mas é bem isso. Os pais não podem deixar as crianças à vontade na rede mundial de computadores, uma vez que nem todos são solidários a essa questão da criança. São dois problemas, a questão dos jogos, que tem aumentado essa questão, inclusive, educacional, e a possibilidade de bandidos poderem atuar nessa situação. Nesse caso, são crianças, mas fazendo o estudo desse levantamento, eu percebi que muitas mulheres e homens também ficam sujeitos por um outro método, mas também ficam sujeitos a esse tipo de, a gente chama de sexo-extorsão. Ou seja, você de alguma forma diz que teve acesso a alguma imagem, alguma situação de situação de sexo, e a pessoa faz a extorsão dessa pessoa, ou pedindo para que ela faça situações de sexo com outras pessoas, de masturbação, ações que constranjam,
ou às vezes também pedindo bastante dinheiro em relação a essa situação. Às vezes elas não denunciam, alguém, como o policial disse, isso veio de Brasília, pelo fato dele distribuir essas imagens. Os pais, às vezes, na maioria das vezes, como diz a delegada, não sabem que está acontecendo isso. E aí ele acaba exigindo, como disse também a reportagem, inclusive de ter feito sexo com um deles. A culpa nunca é da vítima. A vítima, às vezes, tem até o interesse de poder ter acesso a essas criptomoedas dos jogos, que são muito interessantes para ela. E acabam sendo psicologicamente atingida para o resto da vida. Por que veja bem, a gente sempre ouviu falar sobre o estupro. O estupro é uma coisa virtual, carnal, mas às vezes a gente está sabendo agora em que a vítima fica sujeita a esse tipo de abalo psicológico tão grave quanto o presencial. É importante a gente frisar que a internet não é terra sem leis, né, doutor Marcelo? Exatamente, perfeito. É só um meio. Tanto que houve, dados da Secretaria de Segurança Pública, diz que houve uma migração muito grande do assalto material para o assalto virtual, através de golpes, né, em relação aos celulares e computadores, mas também de chantagens. E aí a pessoa, com o estelionato virtual, ela quer ter algum tipo de vantagem e acaba se prejudicando. E o sexual é apenas mais uma faceta desse tipo de comportamento dos criminosos. Esse caso que a gente mostrou, inclusive, com essa ação importante aqui na nossa região, configurando o estupro, o senhor tocou em outros pontos, extorsão também, falando dessa questão aí do pessoal que é ameaçado. Há essa tipificação diferente quando a gente fala de uma punição, de responsabilização junto à justiça, quando é um crime virtual ou responde pela mesma forma? O senhor comentou a questão do estupro, um estupro que acontece ali de forma carnal, um estupro virtual. A justiça entende da mesma forma? Da mesma forma. Muito boa sua pergunta. Por quê? Porque a gente parece que a coisa tem que acontecer. Teve várias decisões do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a corte maior abaixo do STF, em que eles deixaram claro que se há nexo causal, ou seja, há uma relegação entre o acusado e a vítima, há um suporte psicológico e emocional entre os dois, ou seja, não foi que a criança ou a mulher ou o adolescente se quis fazer aquilo, não, mas que há esse vínculo psicológico e houve um abalo em relação à vítima, a essa submissão, porque o que é o estupro virtual? Porque está de longe. Sim, você falar, olha, tire a sua roupa, faça sexo com outra pessoa, se masturbe. Se a pessoa faz em detrimento dessa ameaça, o que há um tipo de ameaça em relação a esse tipo de conduta, o STJ considerou a manutenção da condenação do estupro virtual. Mas existe um projeto de lei deste ano que vai transformar e vai legalizar, provavelmente vai ser o 213A, 213 alguma coisa, 214, para que ele possa deixar claro quais são os limites do estupro virtual, inclusive de crianças e adolescentes, mas também de adulto, que isso acontece muito. Doutor Marcelo Navarro, então, conversando conosco aqui, fazendo esse alerta importante para os pais, e a denúncia sempre é a melhor saída, né? Muito. É importante a verificação em relação ao comportamento da criança. Como ela é individual, e esse individualismo que a gente está convivendo, que antigamente era na frente da TV, né? Havia lá a situação do pai e da mãe com a TV. Agora é individual com o celular. Então, esse individualismo precisa ser cada vez mais controlado pelos pais. Isso não quer fazer com que a gente não vá deixar a liberdade da criança, mas que o pai possa ter um controle sobre o comportamento do filho e de quem ela conversa. É importante que, se não é a vítima, que às vezes tem esse medo e você sabe, ela desabafa com um amigo, com um conhecido, com um outro familiar, se essa pessoa não consegue reagir e fazer a denúncia, você que sabe, faça essa denúncia, ofereça à polícia para fazer a investigação, senão, de certo modo, você é conivente com esse crime. Doutor, obrigado pela participação conosco aqui, tá? Eu que agradeço.